A Rio Grande do Sul, ela é feita através de um convênio com a Secretaria de Infraestrutura e foi feita uma parceria com o município, o deputado Russen. Nós verificamos que realmente é uma obra importante para a mobilidade e para o desenvolvimento de Marechal. Ela faz parte, inclusive, do próprio anel, ela vai acabar ligando com o anel. Esse trecho é um trecho que precisa ser municipalizado, e foi. Nós tivemos uma sessão da Assembleia onde foi realmente municipalizado. Mas devido a esse período eleitoral, nós precisamos efetuar o decreto da municipalização. E nesse período eleitoral houve há um impedimento jurídico da concretização dele, mas não vai impedir de nós já abrirmos a licitação. O convênio está fechado, finalizado, inclusive anunciado e assinado. Nós vamos abrir o edital de contratação, porque o período eleitoral já se finda nos próximos dias. Então, na execução da licitação, uma licitação leva pelo menos 60 dias, ao término dela nós já estamos em condições de assegurar o decreto de municipalização, então as coisas vão acontecer ao mesmo tempo. Nós herdamos contratos e obras da gestão anterior. E eu não estou aqui condenando a gestão anterior, porque tiveram o propósito de fazer a obra andar e, enfim, fizeram o que estava ao alcance deles. Mas, em muitos casos, esses processos foram judicializados. Houve questionamentos, não só pelas empresas que participaram, como em outros casos, houve contestação do Ministério Público, Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça. Eu herdei uma secretaria na Lava Jato. E eu não posso simplesmente dar a ordem de serviço ou retomar algumas obras. E esse é um dos casos. Nós estamos buscando consenso, estamos cobrando já uma decisão final, porque isso já se arrasta por mais de um ano, mas eu dependo da velocidade do Poder Judiciário. Você tem um financiamento e claro que há uma cobrança, um questionamento, porque nós temos um cronograma de trabalho. Isso prejudica, penaliza? Sim. E nós não temos problemas apenas neste contorno. Eu tenho outras obras que também herdamos de governos que nós estamos discutindo. Por quê? Enfim, o governo anterior tomou atitudes que foram contestadas. E até hoje elas viraram demandas judiciais. Nós temos um volume de obras em Foz do Iguaçu que é espetacular, né? O governo Ratinho tem hoje a maior parceria de infraestrutura com o governo federal no país. O maior volume de obras disparado é hoje o estado do Paraná. E graças a um bom relacionamento do governador com o presidente, meu com o ministro e também a presença da Itaipu Binacional. E nós, no início do governo Ratinho, nós buscamos uma solução para a construção da segunda ponte, porque havia uma dúvida como ela ia ser construída. Buscou-se até o próprio município executar a obra, mas eles não tinham toda a estrutura necessária para tocar uma obra como aquela. E naquele início eu já conheci o ministro Tarcísio, o próprio presidente da República. Na primeira semana nós fomos conversar para dizer, olha, o Estado pode executar. E por que o governo federal não executa sozinho, por exemplo, essa obra? Porque eles têm dificuldade, devido à PEC do teto de gastos, eles não podem receber recursos da Itaipu. E eu então levei a solução, olha, vocês podem fazer através do governo do Paraná, o DR do Paraná tem expertise, tem capacidade para isso, e nós podemos receber o aporte de Itaipu Binacional. E assim foi construída então essa parceria para a construção da ponte da integração. E quando nós avançamos com a ponte, foi o primeiro anúncio do governo Ratinho junto com o presidente, através dessa ideia que sugerimos, a própria Itaipu e o governo federal nos disse, olha, nós vamos fazer mais. Nesse formato, nós queremos estar mais próximo do governo do estado. E eles perceberam que nós temos a expertise, começamos a tocar a obra da ponte, e o governo federal nos procurou então para outras obras. As empresas estão ainda muito lentas, foi um impacto muito grande na aviação, não só regional, mas do país, do mundo todo. Paralisou as atividades no mundo, né? E nós estamos negociando a retomada dessas empresas para os voos. Nós chegamos a ter a maior malha aérea regional do Brasil. E nós até fomos surpreendidos, porque Guaíra foi a cidade que teve o melhor desempenho do Voe Paraná. Foi a cidade que teve o maior número de voos ocupados, de cadeiras, né, de assentos. Então foi assim realmente uma cidade que precisava desta
aviação, era uma demanda reprimida. E, infelizmente, veio a pandemia e a operação foi suspensa. Ela foi comprada pela Azul, a Tuflex é da Azul. Como a Azul ainda não voltou à operação, mas não voltou aqui, ela não voltou em lugar nenhum ainda. Nós estamos negociando com eles para que eles voltem o mais rápido possível. Algumas empresas retornaram alguns voos. Guaíra teve um impacto maior do que os outros municípios. Nós tivemos áreas alagadas? Tivemos. Nós tivemos impactos, tivemos os municípios que hoje recebem royalties, é devido. Mas certamente, de todos os municípios, Guaíra teve um prejuízo maior, teve uma perda maior, irreparável. E a população, ao longo dos anos, sempre clamou por investimentos que pudesse dar a eles uma retomada de crescimento, de economia, porque eles perderam um turismo que era espetacular. Nós vamos assumir o projeto, vamos licitar a obra da ponte, iluminação e adequação da ponte, porque é um cartão postal, a ponte vai ficar linda novamente, iluminada, e nós estamos tratando do contorno rodoviário lá de Guaíra, porque também é uma injustiça o número de caminhões que passam pelo centro de Guaíra, porque precisam cruzar o estado. Na verdade, precisam cruzar o país, né? Que passa de um país para o outro, passam no centro. É impossível um município manter uma rodovia, uma avenida que passa no perímetro urbano. Acredito que em torno de 80 a 100 milhões de reais esse volume de obras. Guaíra vai ser, assim, uma transformação. Eu hoje disse em Guaíra que nós temos o Salto Guairá, que falo, né? Mas na verdade vai ter o Salto de Guaíra, porque vai ser uma transformação em Guaíra, o que vai acontecer lá de investimentos. E isso tudo está confirmado. Nós trabalhamos ao longo desses 2 anos e agora nós já estamos praticamente acertados. O governo do Paraná é que vai tocar as obras. Assim como toda dona de casa, todo trabalhador, município, estado ou país sofreu com a pandemia e vai sofrer com o pós-pandemia, o Paraná não é diferente. Só que o Paraná fez uma lição de casa. O governador, desde o ano passado, ele fez uma reforma, ele enxugou a máquina, ele fez com que o estado do Paraná tivesse força nesse enfrentamento. Nós tivemos dificuldades, mas tivemos aportes do governo federal que garantiu o Paraná estar em equilíbrio de contas. Tanto que o governador anunciou um aporte de 1,6 bilhão em obras. Nós captamos no Banco do Brasil e na Caixa Econômica, porque o Paraná é rating B, nós temos capacidade de captação de recursos. Então nós já estamos com recursos assegurados com o Banco do Brasil e Caixa Econômica de quase 2 bilhões em investimentos em infraestrutura, que estão em obras dispostas em todo o estado, inclusive aqui. Na rodovia 277, a duplicação do perímetro urbano de Cascavel, por exemplo, está assegurada com esse recurso. Entre elas, tem várias obras. Nós estamos preparados para tocar 4 bilhões de reais em obras. Por quê? Nós temos uma parceria muito grande com o governo federal, com o Itaipu, com o próprio Ministério Público, as obras de leniência. Nós estamos tocando 600 milhões de reais em obras. Nós estamos debruçados sobre uma modelagem extremamente complexa, não é tão simples, o nosso modelo não é o mesmo modelo de Santa Catarina e não deve também ser o mesmo modelo de Goiás e outros estados que também tiveram feridas. O Paraná tem feridas abertas, mas o ministro nos diz que também existem feridas abertas em outros estados, que ele não quer que aconteça no Paraná, por exemplo, o que aconteceu em Goiás. Ele não, mas o governo federal fez uma modelagem lá somente pelo menor preço. O leilão foi um sucesso, teve uma redução muito grande na tarifa, todos comemoraram. No momento que as obras tinham que acontecer, não foram feitas. E, aliás, algumas concessões foram devolvidas e algumas estão judicialmente sendo discutidas. E ele diz que isso não é bom para o Paraná. Nós queremos uma tarifa justa e vamos ter uma tarifa bem menor que a atual. Eu entendo que é possível fazer até o modelo híbrido, como o ministro tem falado. Eu tenho conversado muito com ele. Nós estamos ainda alterando a modelagem, ela não está definida, até porque ela ainda vai para a consulta pública, a população vai participar. Nós vamos discutir com a população, isso não vai ser definido sem falar com a população. Eles vão ter acesso às informações para dar a palavra final vai ser da população. Mas nós vamos mostrar o volume de obras, quais são os investimentos e qual será o valor referência da tarifa. Claro que quanto mais obras, talvez menor o desconto.
Quanto menos obras, maior o desconto. Quem é que vai decidir isso? A população. Nós vamos ter um leilão transparente, com tarifa justa e com realização de obras. O governador não abre mão desses três itens. Por isso está sendo feito na Bolsa. Tenho certeza que a redução vai acontecer e nós estamos prevendo um maior volume de obras do país. São 70 bilhões em obras.